Senhor, crianças. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que vai estar em João, capítulo 4, versículo 43 ao 54, que tem como tema Jesus cura o filho de um oficial. Mas antes de começarmos a nossa aula, como sempre fazemos lá na salinha, às quarta-feiras na igreja, nós vamos começar com uma oração, pedindo ao Papai do Céu que nos dirija nessa palavra e que chegue aos corações de cada um que esteja precisando. Então vamos fechar os nossos olhos onde você estiver, seja em pé, seja deitado ou sentado, e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, vem nos guiar nessa palavra, que o Espírito Santo fale através da nossa boca, para que chegue aos corações necessitados essa palavra desse dia, Senhor. Guia-nos e nos orienta nesse caminho. Pai, obrigado por todo o cuidado e todo o carinho que tens tido conosco. Obrigada. Amém. Então vamos lá começar a nossa aula. Para começarmos a nossa aula, vamos ler a passagem que está em João, capítulo 4, versículos 43 a 54, que diz: Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Em algumas passagens diz que é às 7h da noite, tá certo? Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Antes de começarmos e entrarmos definitivamente no tema da nossa aula, eu quero perguntar a vocês, se vocês fazem ideia, como era que as notícias circulavam antigamente, no tempo de Jesus. Vocês fazem alguma ideia? Claro que não é como as de hoje, né? Pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, né? Pelo Instagram. Não. Antigamente era de boca em boca mesmo. Isso aconteceu quando Jesus foi a primeira vez na Galileia e transformou água em vinho no casamento. Quem está lembrado? Esta já era a segunda vez que Jesus estava indo lá. E exatamente nesse dia, o filho desse oficial, um oficial muito importante, porque era oficial do rei, estava com seu filho muito doente, já à beira da morte. Ele, confiando e tendo fé que Jesus era poderoso o suficiente para curar o seu filho, ele foi até Jesus e rogou e disse: Jesus, cura o meu filho, que ele está à beira da morte. Jesus olhou para ele e disse: Pode ir para casa, que o seu filho está curado. E vocês, como viram na passagem, será se ele foi realmente para casa? Será se realmente ele
teve fé o suficiente para ir para casa confiando que seu filho tinha sido curado? Porque afinal de contas, quando ele saiu de casa, o seu filho ficou assim, ó, em cima de uma cama, doente, já à beira da morte. Não tinha mais o que fazer. Creio eu que ele já tinha procurado todos os médicos da região, porque ele tinha dinheiro para isso. E não tinha solucionado o problema do seu filho. Mas aquele homem, em meio à multidão que cercava Jesus, pois por onde Jesus passava, ele estava envolto a uma grande multidão, ele abriu espaço no meio da multidão e foi até Jesus e suplicou que Jesus tivesse piedade do seu filho. E Jesus, olhando para ele, porque Jesus é amor, Jesus é misericordioso, e disse para ele: vá para casa, que o seu filho está curado. Então esse homem não teve dúvida nenhuma da palavra de Jesus, teve fé. Ele teve fé e foi para casa. Então, como ele morava um pouquinho distante de lá de onde ele estava, no meio do caminho, ele encontrou um dos seus servos. E o seu servo, ele perguntou ao seu servo: a que horas o meu filho foi curado? Porque o servo já chegou dizendo: mestre, o seu filho foi curado. A febre do seu filho já baixou, já cedeu. Aí ele perguntou: que hora foi que aconteceu isso? Ele disse: exatamente às 7 horas da noite. Em algumas versões diz a 1 hora da tarde, mas a versão original diz 7 horas da noite. Então ele viu que foi exatamente a hora em que Jesus mandou ele ir para casa, que o filho dele estaria curado. Então é muito importante que a gente tenha fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz bem assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, crianças, se você está com algum problema com você mesmo, ou com a sua família, o seu pai ou sua mãe doente, ou você doente, ou seu avô, ou seu tio, se você tiver fé, se você orar, pedir a Deus com toda a fé no seu coração, Jesus é misericordioso para curar qualquer doença, seja do corpo, seja da alma. Como nós vemos tanta gente com depressão hoje em dia, não é verdade? Que é uma doença da alma que atravessa para o nosso corpo. E só quem pode curar é Jesus, por meio da sua fé. Lá em Salmos, capítulo 103, em versículo 3, diz bem assim: que Jesus, ele perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Ele não diz que sara algumas, ele diz todas. Todas as enfermidades Jesus sara. Então, quando aquele oficial encontrou o seu filho curado, ele ficou muito feliz, o abraçou e glorificou a Deus. E a partir daquele dia, a sua casa serviu ao Senhor. E nós vemos várias pessoas, personalidades na Bíblia que teve fé e por meio da fé foram vitoriosos. Eu coloquei só algumas pessoas aqui que por meio da fé alcançaram grandes vitórias. Nós tivemos quem? Noé construiu a arca por meio da fé. Quando Jesus disse a ele que viria um dilúvio, ele não tinha certeza, Jesus só tinha dito, mas ele teve fé. E ele construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Sara, aos 90 anos, sendo estéril. Estéril quer dizer que ela não podia ter filhos. Mas chegou o anjo do Senhor e disse que ela engravidaria. E ela engravidou aos 90 anos de Isaac. Pela fé, Moisés abriu o Mar Vermelho e o povo do Senhor atravessou o Mar Vermelho. E pela fé, ele atravessou durante 40 anos o deserto até a terra prometida. Mesmo sabendo que não entraria nela, só viria, mas ele teve fé e guiou o povo de Deus. Pela fé, Daniel entrou na cova dos leões e não foi atacado por nenhum deles. Então, que nesse dia e o restante de nossos dias tenhamos fé em Deus,
porque a fé é o firme fundamento. É pela fé que nós temos nossa salvação. É pela fé que nós sabemos que vamos para o céu um dia. É pela fé que Jesus pode curar você e sua família. Então aqui finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. E a atividade que vou passar para vocês é que vocês gravem um áudio ou um vídeo e mandem lá para o nosso grupo, que a mamãe sabe qual é, falando sobre alguma coisa que você alcançou de Jesus por meio da fé. Tá certo? Obrigada e até a próxima aula.